Cast. Podcast New Way. Tô indo pra onde? Não é abertura ainda. Ah, tá. Irlan, ele não vai sair. Não peguei, vai, continua, vai, abre aí. A nossa abertura. Eu esqueci. Fala, galera! Fala, galera! Eu sou a Erika Andrade. E eu sou Douglas Andrade. E esse é o New Way Cast. Se você ainda não ativou o sininho, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Atitude TV, vai lá, ativa as notificações, já deixa o seu like, já compartilha esse podcast que você vai ser tremendamente abençoado. Coloca também um comentário, tá? Porque a gente vai saber o que você pensa, a gente vai poder compartilhar isso. E se você ainda não seguiu o New Way, tá lá, @souneway, tá? No Instagram. Isso aí. Também você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta. Você já sabe, né? O nosso New Way Cast tem aquele momento que o convidado gosta. É a hora de você interagir. A pergunta bomba. Pode mandar sua bombinha ou a sua bomba atômica. Gente. Mas vamos lá, o convidado? Vamos lá. O cara é o cara, hein? É o cara? É o cara. Eu tive o privilégio de conhecer esse cara bem ali, sabe? Né? Bem ali, no profundo. Não é? Sim. Vamos falar? A gente vai tá fala aí que eu vou tentar fazer um negócio aqui. Pra ver se vocês adivinham. Cantor, músico, compositor, professor de canto, improvisação, percepção musical e é um dos nomes mais respeitados do cenário musical. Antes de você revelar, a sua história de vida é cercada de reviravoltas que só Deus explica. Hoje a gente vai estar falando sobre um estilo de vida com quem? Estilo. Com vocês, André Leono! Ele se esforçou, gente. Ele tentou, André? Ele conseguiu, André? Ele chegou Quase. Ele chegou perto do longe. Gente, revelado no programa Raul Gil e com carreira na música popular, deixou tudo por um propósito, servir ao reino. E claro, nada melhor do que usar o talento que recebeu. E tá usando esse talento, não tá não, meu amigo? Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Vamos falar? Estou muito feliz. Obrigado pelo convite, primeiramente. Vocês são uma parte importante da nossa formação, né, da minha casa, do primeiro pavimento da fé da minha casa. Isso nós jamais poderemos, como é que eu vou te dizer, deixar de honrar, né? Porque eu acho que essa geração se perde nisso. Eles não reconhecem as pessoas que ombrearam, que andaram as primeiras milhas, que ajudaram na formação espiritual, né? De um novo endereçamento de maturidade, porque no mundo a maturidade tem um tipo de olhar e ótica, mas no espiritual a maturidade é completamente diferente de como todo mundo vê. No mundo nós temos a meninice e a infantilidade acompanhando essa geração que com 40 anos ele ainda é menino, ele ainda é um adolescente. Mas aqui no mundo espiritual as pessoas precisam amadurecer um pouco mais rapidamente se quiserem servir com excelência, né? Então eu estou fazendo aquilo que recebi de Deus, né, a nível de dom para a questão da música, né, e mais recentemente também com a questão do ensino enriquecido, aprofundado, para tirar as pessoas de alguns enlaces, né, teológicos e, enfim, buscar trazer soluções práticas à luz da palavra para a vida das pessoas e trazer mais estabilidade de alma, né, que essa geração que se diz cristã, boa parte, né, do grupo que se diz cristão, se vê sem muita paz, sabe? Não há paz, né? O que há, às vezes, é um caos, e um caos que não cessa. E quando cessa, é de maneira paliativa, como se tivesse tomado alguma medicação. E, às vezes, a medicação é uma conferência, é um evento, entendeu? É um culto, não sei. Tô entendendo. Sabe? É algo que é uma porção de algo que eu fico bem durante algumas horas, mas daqui a pouco... A pessoa precisa da pílula a cada Exatamente. momento.
E daqui a pouco eu entro naquele estado de dormitação, né? De uma espécie de cochilo espiritual. E aí eu acho que o meu trabalho nessa geração é trabalhar ativação de fé, né? Despertamento, entendimento da palavra para a libertação, né? Porque é uma geração muito oprimida, é uma geração emocionalmente dependente demais de coisas, né? E tem verdadeiramente cumprimento da palavra de Cristo na abreviatura, né? Ou na brevidade dos dias, né? Os dias estão menores, mas é por conta das atribuições que são cobradas, né, da gente, né? Então, é como se todo caminho fosse válido, né? Para a gente entrar aí no que a gente está pensando em acessar como tema. Todos os caminhos agora, né, do mundo da materialidade estão meio que valendo, né? E só que esse pano de fundo não vale para a igreja, né? Você falou agora todos os caminhos, né? A gente fala que New Way é o novo caminho para quem não estava nele. Isso que é importante. Mas quando eu era jovem, adolescente, a gente ouvia muito, todos os caminhos levam a Deus, né? É mais ou menos o que você está falando, né? Sim. As pessoas estão... Só que hoje eles mudaram a maneira de falar, porque a igreja combateu isso. Não é todos os caminhos, só tem um caminho que é Jesus. E aí começaram a falar de uma forma diferente. E eu estava num outro podcast brincando, que tem uma figurinha que algum abençoado colocou lá no meu grupo do trabalho, que ele colocou assim, ó. Deixa eu lembrar agora me fugiu a mente. Do que te faça feliz, alguma coisa assim? É alguma coisa de feliz, né? Tipo... Caramba, Seja corta feliz. aí. Não é... O que ele falou, Irlan? Se você sente prazer e te faz feliz, não se preocupa. Assinado Satanás, mas... Satanás. Já lembrei, pode voltar a gravar. Olha. Então tem algum abençoado que colocou lá no grupo do meu trabalho assim, nada é errado se te faz feliz. E aí tem pessoas que pegam isso como verdade. E aí tem 2 pontos, assinado Satanás. É uma fala verdadeira, André? É uma fala que tem o seu peso de verdade, né? Ainda que errado, mas me faz feliz. É um apelo totalmente carnal, né? Sim. Porque é o que a carne sabe fazer de melhor. É a humanidade sobrepondo, né, a O espiritualidade. que a carne sabe fazer de melhor realmente traz felicidade momentânea. Jesus falou sobre isso em João 14. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar, porque o mundo dá. Sim. O mundo dá na sexualidade corrompida, distorcida, rápido, na bebida, nas drogas e nas corrupções, nas mentiras, nos conluios, nas avarezas, né, e em todo tipo de contaminações, né, de mente, né, perversidades, homicídios, violência, abuso. Então, a carne se alimenta disso, né? Com origem lá no primeiro Adão falido, né? A carne passou a se alimentar e abriu uma brecha, né, um precedente, para que toda essa geração se alimentasse só daquilo que é mal. Isso já aborreceu a Deus em momentos históricos, né? Teve um povo que, inclusive, por concordar com uma fala como essa, concordou de tal modo que resolveu até se juntar para fazer uma torre, na época de Nimrod. E Deus falou assim, desçamos lá para confundir eles, porque esse povo, mesmo mal, concordando numa fala como essa aí, eles vão fazer um estrago na terra. Sim, porque eles vão influenciar mais pessoas. Por isso que uma fala como essa, né, ainda que errado, mas me fazendo feliz, se essa geração, se um grande número de pessoas embarca nessa verdade, Satanás monta uma estrutura, uma rede que empurra um monte para a morte. Verdade. Ainda que no nosso meio, se a gente também não entende, não faz uma leitura do que está acontecendo à nossa volta e acaba acessando algumas coisas que não é para acessar, a gente acaba também caminhando para o mesmo lugar de morte. Olha só, você falou uma coisa curiosa, eu nunca prestei atenção nesse quesito. Se aquele povo que estava pregando algo, entre aspas, vamos dizer, errado, para confundir as pessoas, para levá-las para o mau caminho,
poderiam fazer um estrago no mundo, por que as pessoas que têm a verdade não se unem para falar a mesma língua e fazer a salvação do mundo? Olha como é que é o contraponto. Sim. Por isso que está em a dificuldade, às vezes, dos justos, das pessoas que querem fazer o bem, falar a mesma linguagem. É o apelo do Novo Testamento, né? Concordem entre si, né? O apelo do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, é concordem, sejam unânimes naquilo que vocês falam e no bom parecer de vocês. Tenham um bom porte de Cristo. O bom porte é a postura de Cristo. O porte é o conjunto de procedimentos e comportamentos de Cristo neles, como discípulos. Porque alguém os ensinou a andar daquela maneira. Então, a forma que eles andam acaba prescrevendo quem é Cristo. Eles se transformam numa lei viva porque eles conviveram com o Verbo vivo. Então, eles são uma lei viva e não uma lei que denuncia, uma lei que cura, que transforma as pessoas. Né? Porque essa coisa da igreja, no final dos tempos, ser a igreja que vai julgar a terra, essa palavra no original, no grego, não tem a ver com julgar de julgamento. Tem a ver juízo. Juízo no hebraico é denúncia. Então, às vezes, é usada a mesma estrutura, né, simbólica em palavras, mas são palavras associadas, que elas apontam para direções diferentes de interpretação. Então, a gente vai ver, do mesmo modo que se fala vinho, né, não diferencia, às vezes, se é mosto ou se é fermentado. Então, Jesus fez o milagre do vinho. Não, Jesus não deu vinho alcoólico para as pessoas. Jesus não entorpeceu as pessoas para serem alegres. Não. O fato de ter um vinho pisada, primeira pisada, ainda com um cheiro, o frescor da colheita, isso era que trazia a alegria para as pessoas, porque isso simbolizava a prosperidade. Então, era um conjunto de fatores que transmitem uma figura de linguagem contextual que faz com que eles tenham gozo cultural. Então, não tem a ver com a porção alcoólica que contém na bebida, porque Jesus não pegaria uma água que tipifica purificação e limpeza e transformaria numa bebida com algum tipo de entorpecente nela. Não faz sentido para nós. Faz. Jesus fala no livro de Apocalipse que ele vai beber o vinho novo com o pai dele nos últimos dias, né? Olha, vai chegar vinho alcoólico, né? Não é um vinho alcoólico. E Paulo é mais categórico em 1 Coríntios capítulo 5. A minha fala aqui não tem nada a ver com quem toma bebida alcoólica e ir para o inferno, não, tá, gente? Então, para que fique claro, que você não disse isso. Não vai ser dependente dela para ser feliz. Porque 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala que o alcoólatra não tem parte com o reino. O alcoólatra é o cara que bebe suco? Não. Que bebe água? Não. Também não. Leite? Não. O alcoólatra é alguém que bebe uma bebida que contém álcool e bebe regularmente. E diz que não é dependente dele, mas bebe regularmente. Eu bebo socialmente, mas bebe regularmente. Eu bebo para celebrar, mas celebra bebendo regularmente. Eu celebro com álcool, eu comemoro com álcool. Se eu estou triste, eu ponho uma bebida. Se eu quero, no fim do dia, relaxado, num dia pesado de trabalho, eu tomo um drink. É uma leitura alcoólica. Se nós olharmos, né, o cenário, então, o alcoolismo, ele não tem cara de alcoolismo só quando a pessoa está pelas ruas aí caída de cachaça. Sim. Né? Isso é um estado de flagelação mesmo, né? Um estado terrível de ajuda que essa pessoa precisa. Né? Posso dar uma aplicação prática, assim. Você falando isso me trouxe à memória algo que eu vivenciei durante um tempo. Eu estava na rua fazendo as operações, operação lei seca, no caso, e aí chegava alguém no carro parava o carro, se apresentava como cristão, evangélico, padre, pastor, não importa. Dando uma carteirada da parte eclesiástica, vamos botar assim, né? E aí, na minha equipe, você tinha pessoas de vários credos, religiões e de pensamentos. Era uma diversidade ali muito concreta, mas só que todo mundo tinha um prol, trabalhava em prol do bem comum, que era salvar vidas. E aí, quando chegava essa pessoa dando a carteira, eu chamava, vou chamar o tenente, não é por causa da patente não, porque eles sabiam que eu era cristão. E aí, tem um irmão teu lá. Olha como... Dando alteração. Dando uma carteirada. O diabo faz. E aí... Né? Eu chegava lá, ouvia a história, que eu bebi um cálice, porque eu estava na Santa Ceia, ou então eu celebrei a ceia, celebrei a missa, não sei o quê.
Uns eram irmãos, outros eram pastores, outros eram padres, não importa a figura, mas é o que a pessoa professa, que é Cristo. E aí eu olhava assim, aí teve um dia que eu tive assim, eu falei, irmão, não tem problema que você bebeu. Agora eu vou te perguntar uma coisa. No teu lugar, Jesus assopraria ou não? Se você soprar e não der nada, é porque não é pecado. Se você assoprar e der alguma coisa, é porque é pecado. Olha só que coisa linda. Então eu usei algo terreno, material, que era uma fiscalização de alcoolemia, para levar para o lado espiritual. Eu sei que é uma mistura das coisas. Eu falei, se não é pecado você beber, você pode assoprar. Não vai dar nada. Não é santo. Você não celebrou algo para Deus, então não vai dar nada. Agora, se for errado, se for pecado, vai dar. E você vai sair daqui preso. Eita glória, hein, André? É forte. Irmão. Assim, era meio apelativo, mas eu estava ilustrando para ele que se para a legislação humana você beber nem que seja um cálice é ruim porque você pode atropelar alguém, você perde a sua sensibilidade. Se a ciência não tivesse nos dado essa comprovação, né, que não há uma dose segura, por isso que a lei virou zero, né? Primeiro veio zero, agora é seca, né? Mas seca, antes era zero, né? Então, por que é zero? Zero porque não há uma medida segura que banque o jogo de você perder uma vida. Sim, e qualquer pessoa, nosso organismo responde. Isso. Então, para as autoridades, é zero, amigo. É nada. Só que o que mais nos impressiona é que, às vezes, o cristão, a lei, o código diz que se ele tomar uma porção de bebida alcoólica e pegar um volante, ele está assumindo a responsabilidade, o risco de matar alguém. Ou seja, ele se coloca numa posição de possível homicida. E doloso. Com intenção. Ele se coloca numa posição de possível matador de alguém quando ele colocar as mãos no volante. Eu acho que assim, o cristão, ele mostra também insubmissão a Deus quando ele também não se submete às leis terrenas. Com certeza. Que o livro de Apocalipse fala que Jesus é Senhor sobre toda a governabilidade na terra. Então, se nós também não conseguimos nos submeter à lei, né, isso já abre um precedente para que esse indivíduo também não se submeta a uma liderança pastoral, Sim. não se submeta à palavra de Deus, não se submeta ao próprio Deus. Ao governo, às autoridades. Não submete a nada e a ninguém. Se trata de um espírito rebelde, Sim. né, que nós sabemos lá como está lá em 1 Samuel 15, de 22 a 24, né, é chamado de feitiçaria, rebeldia, né, bruxaria. Como quer, né? Então, é algo que... é tenso. Então, assim, a gente está tratando aqui da questão de tudo leva a Deus e todos os caminhos e tal, e essa geração é uma geração que quer ter paz, mas ela quer ter paz com as questões da terra também. Né? O cara quer ter paz, ele, não tem nada a ver, eu posso assistir uma programação A ou B, não tem nada a ver, eu posso tomar um gole. Cara, você pode todas as coisas, né? Mas nem tudo te convém. Amém. Falando em estilo de vida... Estilo de vida. Seu estilo de vida é radical? Eu diria que estou caminhando nessa direção. Porque, né, quando você traz, claro que eu estou perguntando porque é algo que eu te conheço, né, de perto, mas para quem está ouvindo a gente falando, pô, que evangelho é esse pesado, né, que esse cantor, esse músico, esse adorador está trazendo, porque hoje a gente vive um estilo de vida de um evangelho fácil, líquido. Vai muito do que ele falou, precisa da pílula para ficar... Isso, mas aí quando ele traz a vida dele, o André, ele tem uma vida antes de Cristo, ele tem uma vida pós-Cristo. Então, assim, é isso que eu quero que você fale. Eu fui experimentado, né? Exato, a sua vida. Eu fui experimentado carnalmente de muitas formas ruins, né? Então, essa questão dos vícios, das experiências imorais, né? dos fracassos relacionais, né? Filhos fora do casamento, sem estar casado, né? Uma experiência com a fornicação.
né? Até que eu encontrasse, né, a mulher que Deus preparou para mim, que colocou a minha vida, né, que nessa linha reta, né, e constante, que é a minha esposa, né, com quem eu vivo, né, a Simone, com quem eu vivo há 22 anos Aleluia. e meio, quase. Antes dela, a minha vida foi um caos, né? Então, eu sei e posso afirmar que o Espírito Santo colocou ela na minha vida para que eu para que eu não morresse mesmo, né? Porque a rota de colisão que eu andava era inevitável, né? Devido às drogas, devido ao alcoolismo muito pesado, né? E eu simplesmente era um largado na madrugada, né? E às vezes passava 2, 3 dias sem entrar na minha casa, né? Então eu sei muito bem como é que é o experimento de estar completamente sem propósito na vida. Vou usar algumas coisas que você Isso falou aqui. não é liberdade, porque as pessoas estão confundindo isso com ser livre. Essa geração tem uma geração aí que os pais prenderam, quando faz 18, ele quer tomar 10 litros de cachaça para dizer que ele é livre. Não, ele estava esperando o dia para entrar na cadeia. Ele estava contando com o dia para ele entrar na prisão dos vícios, para depois descobrir que era tudo uma grande armadilha, né? Você falou de largado e falou rota de colisão. Entende? Tudo você gosta, né? Rota de colisão. Não, até vem muito com o que ele falou de que está sendo separado para julgar a terra, o povo de Deus. Sim. Olha o paradoxo. Ele saiu de um lugar largado que ele tinha uma rota de colisão com a morte. Morte física. Sim. E agora... E até espiritual também. Ele pegou um novo caminho e está indo numa rota de colisão para a vida eterna. Como? Com um novo estilo de vida que vai, como ele falou, julgar, vai mostrar para as pessoas que elas estão nessa rota de colisão. Ó. Porque quando você fala que tem que olhar para essa juventude e ver quem é realmente de Cristo, as pessoas vão procurar. Por quê? Ele está sendo julgado. Caramba, eu estou errado. Olha como é que fulano faz. Olha como é que o André se comporta. Isso é julgar a terra, porque eles vão se espelhar em você. Existe... Eu vou acrescentar 2 textos aqui, porque isso endossa mais a nossa fala do que as experiências comuns da vida humana da gente, né? O texto de 1 João, capítulo 5, fala sobre o testemunho do homem proveitoso, e fala do testemunho de Deus na vida do homem, que deu seu Filho como testemunha, né? Porque Jesus é o testemunho de Deus, é o testemunho que Deus deu. Então, o homem pode ter um bom procedimento e uma boa reputação, mas ele precisa de uma reputação superior, que é quando Jesus é a melhor reputação que ele tem. Então, o testemunho do homem pode ser proveitoso, mas ele só será ainda mais poderoso quando tiver o testemunho de Jesus nele. Muita gente não vai à igreja, muita gente não frequenta templos e tem uma boa reputação. Sim. Sim, a gente conhece, né? Residências com tem lares princípios, estáveis, tem valores. Sim. lares estáveis, pessoas com caráter, faz negócios lícitos, bolsas, balanças justas, né? Filhos bem criados, famílias estruturadas. Esse é um bom procedimento. Mas a Bíblia, no capítulo 5 de João 1, né, da sua primeira carta, ele fala que o testemunho de Cristo no homem é ainda mais poderoso e valoroso do que esse. Ou seja, o procedimento pode ser muito bom, mas não dá acesso a ele ao reino dos céus. Ele precisa ter o testemunho de Cristo sobre ele, para que aí sim a reputação dele seja válida, né? Válida sobre a humana, né? É o que eu estou querendo dizer. Sim. Então, no tempo antigo, no Antigo Testamento, volta e meia o profeta tinha que estar exortando o povo, né? Porque quando vinha a consequência daquilo que o povo errou com Deus, o povo, ao invés de se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus, chorar, fazer os sacrifícios que eram pertinentes àquele tempo, né? Dos ritos com holocaustos e afins e tal, né? Se arrepender verdadeiramente do seu pecado e tal, não. Eles iam para Baal. É como se, tipo assim,
tá tudo Tá tudo lascado ruim mesmo, mesmo, né? eu vou pra cachaça, eu não quero nem Pois saber, é. eu vou entrar no primeiros... Nada diferente do que acontece hoje, né? E aí, o que Elias fala aqui, ó, em 1 Reis 18? Vou pegar aqui do versículo 20, ele fala assim, 1 Reis 18, versículo 20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Não dá, né, pra ter. Até quando vocês vão ficar lá ou cá? Essa palavra cochear, ela não tem no vocabulário de nenhuma nação no mundo. Essa palavra é uma palavra específica do linguajar do hebreu mesmo, né? Cochear na língua dele significa manquejar, titubear, oscilar, duvidar, estar escambaleantes, né? Então, essa coisa de você estar indeciso, oscilando, tem origem nessa palavra aqui, cochear, entre dois pensamentos, indecisão, indeciso. Se o Senhor é Deus, seguem-no. Mas se Baal é Deus, seguem. Aí a Bíblia está dizendo aqui, ó, porém o povo não me respondeu nada. Não sabe o que fazer. Se ele está cambaleando. Não sabe quem seguir. Ou não quer pagar o preço. O povo está tão, como é que fala? Quando cauterizado, Sim. né? Porque a adoração a Baalins cauteriza. É o quê? Eu falo. Só um pouquinho. O áudio parou? Apertou esse botão aqui na frente. Que botão da Esse aqui? Não, ele nem mexeu. Mexeu? Mas tava ouvindo antes? Aperta aí pra Aperta ver. ele, André. Vê aí se Agora eu melhorou. apertei pra dentro. Agora. E aí? Oi. Não. De novo. Mas antes. Vai. Agora tá solto. Oi. Mas tava gravando antes, normal? Tá, parou. Parou do nada? Tá repreendido Foi falar de Baal. em nome de Jesus, tá vendo? Não, já é o terceiro que eu gravo. Tá pra cair. É isso aí. Fala pra quem tá aqui, a autoridade que... Pior Eu, que hein? nem... Tava de boa até agora. Vê. Qual é? Segura nesse pensamento aí, André, pra gente voltar. Mas é sobre isso. Isso corrobora com o que a gente vinha falando antes de gravar. Exatamente. Não tem como nós fazermos nada sem Deus, e o Douglas se acrescentou. Terão adversidades. Foi? Né? Foi. Glória a Deus. Bom, então essa geração, os Baalins, o que são os Baalins? São os demônios, né? Então, o que isso representaria o Baal dessa geração, que na verdade sabemos que é Satanás? As distrações que ele apresenta através de espíritos que oprimem, direcionando para áreas específicas, né? 7 áreas da vida das pessoas. Satanás usa espíritos para direcionar, oprimir, encaminhar, incitar as pessoas nessas 7 áreas. Então, áreas relacionadas à mídia, relacionadas à parte de informação, artes, né? Então, são vários nichos que Satanás vai oprimir as pessoas ali, né? Mentalidade, sexualidade. Então, essa geração... Governos. Entretenimento, né, que a gente colocaria aqui as redes sociais, todas juntas dentro do mesmo pacote, inclusive a TV digital, né, as TVs por aplicativo, Netflix, streams, Netflix, YouTube e afins, que mostram programações com filmes, séries, minisséries, né? E há pessoas, o Douglas, que assistem todo tipo de série, às vezes nos canais contratados, pagos, e tá tudo bem. Sim, fala que tem que conhecer. Não, tem que conhecer, mas não me afetou em nada. A gente não negocia, a gente não abre esse precedente
porque eu preciso me posicionar, o que Jesus faria. Né? Efésios capítulo 5, verso 11, diz: não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham-nas à luz. Você consegue, assistindo o filme, falar para o diretor do filme que o que ele fez não foi legal? De colocar um casal tendo relações? É o contrário, está validando. E você, assistindo aquilo, você consegue se comunicar com ele? Vem cá, por que você fez essa programação aqui, colocou, você expôs o casal aqui, tá dando para ver as coisas da menina. Se você der de cara com uma programação dessa, você vai ministrar e disciplinar os seus olhos? Não. As pessoas simplesmente vão acostumar com isso como se fosse algo permissivo e que não comprometesse a estrutura de fé delas. Mas isso é imoralidade sexual. Por isso aqui. Eu estou vendo outros corpos nus praticando sexualidade, né? E eu estou contemplando isso. Isso é pornografia mesmo. Não tem, sim. Não tem. Mas é dentro de uma série, de um filme, cara. As manobras que Satanás vai fazer para que eu acesse essa programação, isso é problema dele. Agora, a minha devoção e a minha fé é problema meu. Por isso que volto lá, né? Quando eu te pergunto sobre ser radical. Eu acho que eu ando nessa direção, mas entendo que eu na minha casa eu tenho eu, minha esposa e minha filha. Então, alguém que tem uma família, que tem um casamento, que tem filhos, ele não consegue andar num lugar de radicalidade espiritual plena. Porque 1 Coríntios capítulo 7 diz: e se o homem casar, ele vai ficar preocupado em que formas ele vai descobrir para poder fazer a sua esposa feliz. Se esta mulher casar, ela vai ter que descobrir maneiras terrenas de poder agradar o seu marido. Sim. Né? Então, a nossa ligação com o mundo espiritual vai depender do nível de concordância que tivermos entre marido e mulher. Então, ainda que alguém resolva ter uma vida radical, vai prejudicar o casamento. Então, também não é sábio ser totalmente radical, porque você vai viver um radicalismo individual. Isso não é bacana. Tem que haver uma concordância com o marido e com a esposa, para que a casa toda ande nesse lugar, né, de fé, né, de sobrenatural. Então, lá em casa a gente se posicionou assim. Nós temos pequenos cenários de uma vida radical em Cristo. Eu e Simone juntos temos algumas decisões que nós assinamos embaixo: nós não toleramos tal coisa, e a gente assina junto como casal. Bancamos isso aqui. A gente não se associa com esse tipo de situação, ponto. E aí a gente experimenta uma vida de evangelho radical como casal, em alguns pontos. Em outros, eu deixo que ela tenha liberdade de pensamento, que a minha filha tenha liberdade de pensamento, e que eu esteja atento à liberdade de pensamento que eles têm e que eu tenho, para que nada disso comprometa a unidade que é Cristo, né? Para não ferir a unidade espiritual da casa. Então, as outras questões que possam sair de alinhamento, nós vamos mesmo descobrir em espírito de oração, né? Então, o Senhor Jesus falou: o ladrão, ele não pode roubar uma casa se ele chegar na casa e encontrar lá um homem valente. No original, tanto no hebraico quanto no grego, esse homem valente não é o homem do sexo masculino, não. É um ser humano espiritual, é alguém que está andando na valentia do varão valoroso que é Cristo, do varão de guerra. Então é alguém que está se apropriando das vestimentas de guerra de Cristo, de varão valoroso, para defender a casa. Tu defende tua casa sem Jesus? Não tem como. Você sozinho consegue ser a cobertura espiritual da sua casa? Não tem como. Ninguém consegue ser cobertura espiritual de ninguém, porque nós somos cobertos por Cristo, que está à direita do Pai, intercedendo por todos. Então, se quisermos acessar a cobertura para o outro, temos que ir na cobertura que está sobre nós e acionar a cobertura dele para que ela venha sobre outros. Isso não significa que eu estou cobrindo o outro. Significa que eu estou indo para quem cobre. Então, Uau, hein? Cobrir a minha casa é através do varão de guerra. Senão também, aí tem aquele cara que bota a glória pra ele, né? Eu não, vou te cobrir aqui espiritualmente. Não, quem é você?
Não, algumas doutrinas insistem em dizer, não, só tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Cara, minha cobertura espiritual é Jesus. E Jesus coloca líderes na terra para que eu me submeta a eles. E eles não me cobrem. Quem me cobre continua sendo Jesus. Nenhum homem ou mulher na terra consegue me cobrir. Ele não tem poder para me esconder de nada. A Bíblia diz que debaixo das asas dele é o esconderijo seguro onde o mal não pode me tocar. Então ele sim me cobre debaixo das suas penas. Cobertura. É ele, de mais ninguém. Agora, nós agimos de uma forma inteligente e bíblica quando a gente vai a Jesus para interceder para que Jesus cubra a nossa liderança. Isso é bacana. Porque nossa liderança coberta por Jesus, decidindo como Jesus decidiria, agindo como Jesus agiria, nós como rebanho estamos bem. Essa cobertura chega até a gente. A cobertura chega até a gente. É a mesma coisa. Isso é muito espiritual. É por isso que a gente fala que o marido leva essa cobertura para dentro da casa dele quando ele busca. A mulher, normalmente, é o elo mais espiritual no quesito de oração. Né? Possível, né? Tem a maior sensibilidade, tá, né? Tanto que a gente vê na maioria dos círculos de orações, né? Quem trava as maiores batalhas são as mulheres. Não estou excluindo os homens, mas sim, eu vejo por amostragem. A maior parte são as mulheres que estão fazendo isso, mas só que quem vai acessar e buscar essa cobertura para sua casa é o homem. A mulher trava a batalha espiritual, mas quem vai buscar lá o acesso até para cobrir essa mulher é o marido. É o líder espiritual daquela casa. Muito bom você falar sobre isso, amigo, porque anda tendo muitas distorções. Lá em casa a gente entrou num lugar de concordância que eu serei um bom cabeça para minha casa se eu me preocupar com algumas coisas que trarão também paz emocional, visão espiritual para casa, norte espiritual, norte emocional, blindagem emocional. Porque a minha fala para minha casa o tempo todo não dê poder para as falas das pessoas, para que quando elas falarem algo sobre você não se transforme numa lixeira com a tampa aberta e cada um joga o lixo dentro de você segundo o seu bel prazer. Você é isso, você é aquilo. Não, o que determina sobre mim é aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. O que a palavra de Deus diz sobre mim é valoroso, é valioso e é bom. Então eu não posso aceitar que... É verdadeiro, é absoluto. É isso aí. Jesus, quando intercede junto ao Pai por mim, Pai, vai lá naquele amaldiçoado lá, naquele ser terrível. Não, Pai, tem misericórdia do Leono, tem misericórdia da Simone, da Glinka. Jesus é amoroso, Jesus ele intercede, ele deu a vida dele por nós. Então a fala dele é uma fala, Pai, tem misericórdia. Pai, não considera o pecado daquele ali não. Estevão, morrendo, entregando o Espírito para Deus, ele, Pai, não considera o que eles fizeram aqui. Pedindo para não colocar na conta deles aqueles pecados. Cara, isso é outro patamar. Sim. Então, tem gente que hoje vai orar assim, Senhor, manda agora seus guerreiros de fogo e extermina todo mundo ao meu redor. Perspectiva de antiga aliança, né? Antiga aliança. Aí Jesus é o novo sumo sacerdote e ele vem e toda vez que tinha um novo sumo sacerdote, havia mudança de lei, né? A gente está falando de caminho aqui, né? Uhum. De vida, de por onde andar, o que nos guia, o que norteia o nosso caminho, né? A proposta, né, talvez, do Newcast seja direcionar as pessoas para esse novo e único caminho, né? Que se estabelece. Tem um caminho, né, André? Porque... É o caminho. Essa coisa de que ele é um caminho desconstrói a unicidade dele, né? Ele é único e é só ele que deve ser digno de ser adorado. Ele é o único que deve ser digno de ser exaltado, glorificado. Então, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única opção de vida, né, que nós temos, e absoluta.
E toda essa composição é uma verdade absoluta em si mesma. Ele é a vida encarnada, ele é a verdade encarnada e ele é o próprio caminho, pelo qual traspassado foi para que nós acessemos o reino. Ele é a própria porta viva para que a gente passe para o reino de Deus. Então, se nós considerarmos a fala dessa geração, essa geração, para ela, não tem nada a ver. Então, ela acessa os Baalins, que são as propostas em relação à terra, para suprir suas questões emocionais, suas codependências, e esquece, evidentemente, para Satanás isso é bem legal, e esquece que para a gente acessar o reino de Deus, a gente tem que estar em. Não é estar com, é estar em. A Bíblia está recheada no Novo Testamento de aquele que está em Cristo é nova criatura. Em Cristo, o amor dele se manifesta. E aí o amor está nele, o amor de Cristo está nele. Em Cristo, mais que vencedores. Em Cristo eu oro segundo a vontade de Deus. Em Cristo eu abro a boca, eu falo o mandamento do Senhor. Então, é em Cristo. Não tem uma outra forma. Acho que isso já traz uma ideia radical, né? E não significa que Jesus não possa ir no aniversário de um amigo numa boate. Né? Eu estou carregando Jesus, porque a Bíblia diz que todo aquele que é de Cristo carrega o Espírito de Cristo e não anda confundido. Então, se eu carrego o Espírito de Cristo, que não me deixa mais confundido, em confusão, eu posso ir no aniversário de um amigo que ele é do mundão, entendeu? E eu não abandonei. Ainda pede para você orar, André, no final. Eu estou andando por lugares diferentes que ele, Sim. né? Porque eu não estou mais associado àquelas obras. Então, ele me compôs, você iria no meu aniversário, vai ser na boate e tal, assim. O lugar não é um prostíbulo, é só uma boate comum, é um restaurante comum, um lugar que só tem uma música diferente da que eu ouço hoje, da que eu entoo hoje. Cara, tá tudo bem. Você vai lá, vai se sentar na mesa com eles, vai pedir um suco de abacaxi, um suco de morango, um suco de qualquer coisa, uma garrafa d'água, e você vai fazer companhia pro teu amigo e deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém. Porque você vai ser o contra-maré, o contra-fluxo, sentado numa mesa, conectado com pessoas para servir Cristo a elas. E a luz dele vai te acompanhar. Exatamente. Né? Você está indo para levar a iluminação contra as trevas. Né? E o jejum que é esperado de nós, em Isaías 58, fala sobre isso. Quanto mais eu pratico essas obras, a minha luz entra num lugar de autoridade que desponta as sombras. Ou seja, se eu chego num lugar que são densas trevas, a luz que eu carrego, ela expõe essas sombras. Ela desnuda elas. Uma vez, eu e Simone fomos convidados para ir num aniversário de uma pessoa em Campo Grande, que nós não conhecíamos, que eram amigos dos amigos da gente. Como eles estavam em viagem no Rio de Janeiro, Simone vai lembrar dessa história aí, eles estavam no Rio de Janeiro e foram lá em casa algumas vezes. A gente não tinha mais hábito desse negócio de consumir bebida, aquela coisa toda. Também não tinha mais cigarro, esse negócio todo. E aí, André, vamos na festa lá? Pô, o pessoal bebe, o pessoal tem isso, aquilo, outro. Eu falei, cara, qual o problema? E aí, enquanto a gente foi conversando no carro, eu fui em espírito de oração. Senhor, se preparando ali, né? Eu preciso fazer a tua vontade. E eu vou ficar muito aborrecido se o momento que eu vou viver agora não te agradar. Será que o Senhor pode se manifestar para eles? Eu fui internamente gerando alguma coisa que pudesse... porque assim, sem mim nada podeis fazer. Então eu vou chegar num lugar, Senhor, e talvez eu tenha que entoar umas canções que vá trazer a atenção deles para mim. E aí eu peguei canções que não feriam a palavra de Deus, né, e que eles conheciam dos meus trabalhos seculares, e chamei a atenção deles. Falei assim, mas agora eu queria trazer para vocês canções que pudessem trazer algumas reflexões. Vocês permitiriam? Ah, claro, poxa, você nem devia ter... Poxa, até entendo, você chegou aqui, você nem está mais fazendo shows e tudo, e até cantou essas canções aí pra gente. Se não me engano, foi umas 3 que eu cantei. Lembro que eu cantei um George Michael lá, uma canção romântica, e cantei lá um Djavan lá, um Amor Puro. E aí eu trouxe a atenção deles para mim, e logo em seguida eu entrei com Regis Danese, com Fernanda Brum. E aí era tudo que eu tinha na manga ali. E aí, olha, quando nós nos demos conta, quem estava bebendo tinha parado de beber, quem estava fumando tinha parado de fumar,
e todos estavam aos prantos. E o casal, dono da casa, Glória a me Deus. chamou lá dentro, né, junto com a Simone, e falou assim: gente, eles muito emocionados, eu estou muito grato a Deus pela visita de vocês na minha casa. Vocês não nos conheciam e você trouxe uma graça para dentro da nossa casa que a gente jamais vai esquecer. Então, isso foi uma semente. Claro. Que o semeador dá o que semeia. Né? Então, a gente semeia sementes que recebemos do Pai. Pão a gente come em casa. Sim. Mas sementes são para serem doadas. Eita, glória, Eita, hein? recebe aí a semente. Então, O sementes que você tem semeado, né, André? Essa semente é a você não pode pergunta. comer. Semente você tem que plantar. Plantar. Então, a gente jogou uma semente de testemunho, de proceder, né? Como eu procedi naquela... Ah, e tem mais. A Simone acabou se associando a uma mulher que estava olhando eu cantar e tudo. Como eu estava à vontade, era verão, eu estava usando uma bermuda. E eu vim de uma campanha muito puxada no monte na época, que foram semanas e semanas, tinha sido acho que 14 semanas direto no monte, e eu tinha o hábito de me ajoelhar em cima de uma pedra. Então o meu joelho era um negócio assim, fora dos padrões, destruidaço, né? Pensa naquele joelho cheio de crosta, com as peles, com aquelas cascas saindo. Nossa. Os dois joelhos com aqueles tampões assim, com umas cascas estranhas, era uma pele extra que tinha ali, parecia de um bicho, de um ser com um cascudo, né? Uma casca de animal. E ela começou a chorar. Quando ela viu, nossa, o joelho dele. Aí a Simone começou a ministrar ela ali, não, aqui ele tem estado muito no monte, orando e tudo mais. Ela, meu Deus, esse homem está aqui. Aí ela começou a chorar. Né? Só porque ela ficou sabendo que eu estava dedicando muito tempo a Deus em orações no monte e o meu joelho estava daquele jeito, por eu estar orando pelas pessoas e por várias questões. Então, assim, o seu procedimento produz um aroma. Está em 2 Coríntios 3. Nós somos para Deus o aroma de Cristo. Amém. Amém. Então, nós somos o próprio incenso. Se nós assumirmos esse lugar mesmo que radical, né? Será que é tão ruim andarmos pelos lugares e transitar pelos ambientes e todos sentirem um aroma e simplesmente elas ficarem satisfeitas, momentaneamente satisfeitas ao ponto de pararem o que estão fazendo, porque receberam uma paz que não discerniram, uma estabilidade de alma que elas não entenderam, que fez elas, por algum tempo, deixarem a paz humana que elas sentiam de fumar e beber, porque é um tipo de busca por paz também, né? O entretenimento através do consumo de álcool e drogas lícitas e ilícitas, enfim, né? Para uma suposta estabilidade de emoções, de alma, de mente. Quando, na verdade, nós sabemos que isso é um terrível engano, né? E aí eu entendi que a minha postura da Simone naquele lugar, os nossos amigos ficaram extremamente também constrangidos com a presença que se manifestou ali. Eles no carro foram comentando, né, sentindo algo diferente. Foi algo que marcou também a vida dos nossos amigos. Então, esse caminho é único. Ele não tem atalhos. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Ele não tem atalhos. Ele é uma verdade viva, manifesta em nós, né? E que, se nós podemos dizer que somos escravos de alguma coisa, Paulo diz que ele é escravo de Cristo. E, inclusive, escravo de um corpo que ainda insiste em fazer aquilo que não é bom, mas que, pela graça de Cristo, ele consegue resistir e prosseguir para o alvo. Então, assim, eu não alcancei nada ainda, mas eu estou perseverando, buscando esse alvo, que é a salvação. Vou falar aqui algumas atitudes radicais que vai chamar a pergunta, né? Aquele momento que a gente está esperando. Você que está aguardando aí a pauta bomba. Eu vejo algumas atitudes, entre aspas, radicais aqui. Primeiro, que eu uso muito, quando alguém quer um novo caminho, mas não quer largar o antigo, e eu falo do André, que largou o seu ganha-pão porque acreditou na provisão de Deus. É um exemplo vivo, eu vivi e eu vi isso. Então eu falo,
Eu falo assim, se Deus fez com ele, vai fazer contigo. Você não crê, não? Então eu passo a responsabilidade para a pessoa, entendeu? Não, mas eu não posso isso porque... Eu não posso largar isso porque isso aqui é o meu trabalho. Eu falei, eu conheço uma pessoa que fez. E Deus honrou. Pagou um preço, mas Deus honrou. Então, é nítido. E outra postura radical, quando a Érica falou do currículo, né? Que foram cantores evangélicos estarem num programa considerado secular, que para a igreja isso era algo absurdo. A igreja tinha um negócio, não, aquilo ali é do diabo, era bem assim. Só que se eles não tivessem essa... se não fossem radicais, entre aspas, você não cantaria Espírito Santo. Sim. O William não te levaria pro louvorzão. E aí, como é que haveria mudança? Sim. Então, às vezes, também a gente tem que... Rose Nascimento e o William não fariam visitas a shows meus, né? Que eles frequentavam... Eles apareciam com frequência em eventos meus, shows seculares meus. Então, olha que atitude radical, como você acabou de falar, que essa sua atitude radical foi também ir a esse aniversário. Sim. Você fala, não, agora eu sou de Cristo, nova criatura, não posso ir a esse aniversário. Não piso em qualquer lugar. Religiosidade. Então, religiosidade. Hoje você tem aí o seu álbum com vários louvores, né, que eles botaram lá, que é ao vivo, André Leona ao vivo, que é uma bênção. Mas de tudo isso, André, quando você fala que tem que estar em Cristo, só tem uma coisa que vem à minha mente. Estou mergulhado. Estou mergulhado. Porque essa música traz um paradoxo, porque se você está mergulhado, você precisa de ar. Mas quando você está em Cristo, você vai ficar mergulhado e não vai sentir falta de ar, porque Ele é o ar que você respira. Exatamente. E aí você vai andar dentro das águas, você vai estar mergulhado em Cristo e não vai morrer, porque Ele é vida. Toda vez que eu falo que vocês falam de música, eu fico ouvindo o André cantar, entendeu? Essa analogia é bacana, porque Ezequiel 44, Ezequiel 44 ou 47, se eu não estou errado de endereço agora, vai falar sobre um convite que o anjo faz para Ezequiel ir para as águas profundas. Né? Quando ele diz, olha, está nos tornozelos ainda, você precisa entrar mais 500 metros. Né? Ainda está no joelho, você tem que entrar mais 500. Ainda está no lombo. Você tem que andar mais 500. Propondo mesmo uma profundidade. Né? Aí quando você... até o momento que não dá mais pé para Ezequiel. Né? O que está sendo proposto ali é que vai ter uma hora que você vai estar imerso à mercê da maré do Espírito Santo. É isso aí. E as águas serão turvas. Você não vai conseguir nem respirar e nem enxergar. Você vai precisar do ar de Cristo e da visão dele. Amém. E esse lugar também é um lugar que te traz sabedoria. Porque nos lugares de acessibilidade, de comodidade, ousadia nenhuma há. E aí, para encerrar essa fala, uma coisa quando eu era pequeno, que eu ficava muito intrigado, é que assim, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Se tá largo e espaçoso, tá tranquilo, irmão, tu tá indo pra perdição. Que Deus abençoe. Porque a porta é estreita. Você tocou no assunto da questão musical aí, isso... alguns pararam de falar comigo e pararam de acessar as minhas coisas ou até mesmo deixaram de me admirar, né? Pela questão artística e tudo. Quando eu vim para a fé, né? E só passei a entoar louvores, então eu perdi a predileção de muita gente, porque o público era sobremaneira maior do que é hoje na carreira secular. E porque eu servia a emoção das pessoas. E aí eu não estava mais lá para servi-las nas emoções, para que elas continuassem praticando suas questões carnais. Né? As canções não mudavam elas. Pelo contrário, faziam elas ficar emocionalmente ligadas a mim sem nenhum bônus. Né? E com o passar do tempo, eu também passei a ministrar músicos e cantores no ambiente da fé, e começaram a entrar em conflito, porque tipo assim, não tem nada a ver eu cantar secularmente ou tocar secularmente o meu instrumento para eu ganhar dinheiro.
eu fui ministrar de uma maneira bem diferente. Enquanto eu terminava de cumprir alguns contratos, o Espírito Santo me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre ser um cristão verdadeiro e estar num ambiente de trevas. Os meus músicos eram cristãos, todos eles frequentavam igrejas, alguns bebiam, outros não, eram muito prestativos e profissionais, né, faziam um bom trabalho comigo, mas eu não conseguia ver espiritualidade. Quando eu me converti, foi um conflito bem interessante. Eu sofria nos palcos, porque eu agora tinha a visão que não tinha antes. E aí, um belo dia, eu estou cantando lá e tudo, e o Espírito Santo me mostrou, ó, tá vendo aquele casal naquela mesa lá? Aquela mulher não é a mulher dele. A sua musicalidade está embalando, no contexto das emoções, o adultério deles. Está vendo aquelas duas meninas? A canção que você entoa é pano de fundo para o que elas vão fazer daqui a pouco. As duas. Alguém está indo também ao toalete. Enquanto você está tocando seu instrumento, alguém está indo ao toalete usar drogas. Ah, tem mais. Está vendo aquela mesa ali? O garçom está entregando uma comanda com pelo menos uns 20% a mais do valor da conta. Roubo. Sua canção, ela é coparticipante do roubo que está acontecendo ali. Com sorte, os que estão consumindo bebida alcoólica aqui não vão sair e atropelar e matar ninguém, porque o sangue que for derramado, caso isso aconteça, a sua musicalidade é coparticipante daquilo que começou aqui e pode terminar na morte de alguém. Pronto. Aí... Isso é uma experiência que você teve ali bem audível com Deus. Não tive a menor dúvida sobre Efésios 5:11. Não tive mais. Eu não estava ali cooperando para ser luz para eles. Eu estava cooperando com a obra deles, né? Eu estava ali, não mais na minha vontade, né? Porque eu tinha um contrato a cumprir e quebrar aquele contrato me traria também prejuízos, né, de multa e tudo, e desconfortos emocionais. Mas eu sabia que a minha vida não estava mais ali, musicalmente falando. E que eu não precisaria trazer aquele dinheiro mais para dentro da minha casa, porque... Será que esse Deus que eu me rendi a ele é tão pouco criativo e com um poder tão limitado que ele só tem uma forma de prover na minha vida e é tocando um instrumento na madrugada, nas sombras, numa música que não adora a Deus? Será que esse Deus é tão pouco criativo e tão pouco poderoso que ele não tem uma outra forma de provisão para a minha casa, senão aquela, aonde eu estou tão à margem das questões sombrias? Será mesmo que ele é tão pouco poderoso assim, tão pouco criativo? Esse Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há, ele não tem poder e nem criatividade para que eu seja provido de uma outra forma? Será que eu também estou sendo preguiçoso, que não estou olhando a possibilidade de produzir durante o dia, em alguma outra área? Então, são perguntas que as pessoas precisam se fazer. E aqui eu não estou julgando ninguém, estou falando da minha experiência. Isso aí. Né? Para que fique claro, isso não posso nem dizer que isso permeia a teologia. Né? Não, e assim, você deixa livre para cada um buscar a sua experiência. Sim, porque a gente olha para as experiências, né, ou diria experienciações, dos homens e mulheres de Deus que estão aqui. E alguns são até únicos. Só tem aquele caso, naquele dia, naquele momento, na história registrado aqui. E a gente segue. Verdade. Aí por que não pode ter a história de alguém, profeticamente falando, que possa ser aceito por todos e pela igreja como uma história válida? Então eu oro a Deus para que a minha experiência seja uma experiência reconhecida como válida, sim. Porque eu tenho textos que me amparam. Amém. Então amém. Eu não digo que é o sim e o amém, né? Mas digo que a minha experiência me separou mais para Deus, me consagrou mais para Deus.
Né? E nós vamos ver textos que vão falar sobre isso, sobre uma vida separada, consagrada. E a gente não se separa e se consagra para ficar separado e consagrado e escondido. A gente se separa e se consagra para ser enviado. Amém. Amém. Vamos E aí, então? Ana? Preparado? Ele já ficou em pé ali, entendeu? A gente já sabe que ele já está na Já tá nos expectativa comandos da bomba. já. Vem aí então, trazida por Irlan Dion, é isso? Cara, é importado, né, Douglas? É importado, é gringo, Orlando. é gringo. Vamos ver então, André, a pergunta que veio para você? Meu Deus. Vamos lá? Eu acredito que a resposta já tenha saído daqui. Tá Eu ok. acho que o André já deve ter respondido. Mas, de qualquer forma, pode entrar aí a nossa pergunta, trazida por Irlan. Vamos lá, Lá pra vem ele aí. pergunta bomba que a gente gosta. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vindo. Pega um som, Irlan. Senhor, passa agora. Você seba. É Bomba! uma figura, gente. Porque as mãos você tá abençoado. Aleluia! Vamos lá, Glória a gente. Deus. Vamos então para a pergunta. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, agora é a hora. Sou New Way. Você pode mandar a pergunta que você quiser que o nosso convidado responde. É isso aí. Chegou aqui uma pergunta, né? Que eu acho que já era mais que esperada pelo André. Todo mundo quer É radical? É radical, vamos ver lá. Sou cantor profissional e cristão e minha renda maior vem dos trabalhos de música que faço à noite. Esse trabalho não está sendo abençoado por Deus? Mesmo eu sendo um fiel dizimista? Uau! Vou esperar a resposta. André responde. Eu vou esperar Isso a aí é só pra resposta. a autoridade que há aqui. Bom, primeiro que eu não posso encerrar isso, né? Eu não posso encerrar esse assunto com uma única palavra, porque eu acho que esse assunto é um assunto que não tem muito fio solto, né? Sim. E são muitas interpretações sobre o que as pessoas querem, às vezes, passar a mão na cabeça da ovelha, né? Vai falar do trabalho, da família, tem que levar o sustento e tudo mais. Para levar o sustento, você faria alguma coisa que não agrada a Deus? Então, era quando eu falei que depois eu respondo, porque tem gente que quer santificar o errado dando dízimo. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, no Antigo Testamento existia o espólio de guerra. Você ia lá, combatia, o que sobrava na terra era seu. Tem gente que fala que pode pegar o espólio hoje e dar os 10% que está santificado. Nossa. Não, tô usando... Legitima usando... O espólio que eu tô falando é o jogo no bicho, é a Mega Sena, é o... Legitimar com a Bíblia. Tá legitimando, dizendo que tá dando os 10%. Só que isso é uma coisa... são coisas que eu considero totalmente erradas e ilegais. E aí, mas só que aí, como o André falou, tem um fio meio que desencapado aí, porque cada um é uma pessoa. A gente não sabe Cada um tem sua história de a estrutura. Ele teve a experiência dele, ele pode falar da experiência dele. Eu não E posso fazer acredito na juízo, eu não posso experiência. fazer juízo de valor sem conhecer o nível de consciência de fé que Isso alguém aí. está andando, né? E nem muito menos dizer que tem pouca, muita fé ou nenhum conhecimento e entendimento da palavra. Eu só vou trazer aqui, vou fazer menção de um momento histórico na palavra e vou fazer menção de um texto. Aqui, por exemplo, em Amós capítulo 5, Amós é um pastor de ovelhas, e que Deus o tira de trás das ovelhas, do gado, e faz ele ir até o templo para dar um recado para a galerinha do louvor. Galera do louvor. Eita, Lelê! Eita, glória. É sempre o povo do louvor. E aí qual é o recado dele? Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Deus falando assim, olha, eu não vou nem ouvir o toque do dedo de vocês nas suas harpas, e também não estou muito interessado nos seus cânticos. Eu preferiria, resumindo aqui a interpretação, né? Eu preferiria que o coração de vocês fosse reto, fosse justo. Então, eu não posso dizer que estou vendo o nível de justiça e retidão que há no coração de alguém, ou se não há, e a pessoa fazendo aquele trabalho no ambiente secular.
Então, eu não tenho como fazer esse juízo de valor. Mas eu posso colocar elementos para que essa pessoa entenda. Vamos supor, eu vou citar aqui um artista hipotético, tá? Correto. Vamos botar aqui que é um cantor lá da Bahia e que ele canta a sua divindade, inclusive mencionando as divindades que ele acredita e tudo mais, e a gente não entra nesse mérito, né? São as consciências de fé que aquelas pessoas têm. Então, alguns artistas cantam a sua espiritualidade. Está tudo bem, é uma expressão de fé. Ela pode usar a arte dela para expressar a sua crença. Mas e se nesse caso você é o baterista dessa pessoa que vai cantar essas crenças, citando o nome dessas divindades, e você é o baterista? O seu instrumento não é participante de uma espécie de adoração? Você não está prestando um culto, vamos botar assim? Quem está é ela, a cantora, eu estou só trabalhando. Não faz muito sentido para mim, mas aí é para mim. Sim. Não faz muito sentido para mim. Então, o que eu tenho que fazer é colocar elementos para esses irmãos de que esse Deus, ele tem muito mais para mim. Não chegou ao meu entendimento, não chegou ao meu conhecimento, aos meus olhos e ouvidos, o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e o temem, e o servem. Então, eu preciso... Servireis ao Senhor o vosso Deus, e a Bíblia diz, Ele te abençoará com pão, água, tirará do vosso meio as enfermidades e doenças, e não haverá ventre que aborte em Israel. Vai faltar alguma coisa? O texto disse, não? Que vai faltar? Não. Oséias 6,3 vai dizer a mesma coisa. Me busque e persista em me buscar, e eu virei como chuva, tempo e fora de tempo. Uau. Chuva da ideia de colheita, frutificação. É muita unção, né, não? E aí eu já Tenho que falar do outro contexto, babilônico. O imperador dá que ordem? Ao som das liras, das harpas, adorem o Deus. Está lá Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando vocês ouvirem o toque dos instrumentos, se humilhem diante da estátua. Eles se humilharam? Eles adoraram a estátua? Se renderam diante dela ao som da harpa e da lira? De uma música que estava adorando um outro Deus? Eles também concordaram para não morrer, para ter a provisão da vida, porque é um tipo de provisão. Sim. Morto ninguém ganha dinheiro. Não ganha. Mas eles colocaram a vida deles como sacrifício vivo para ir para a fornalha. Né? Quanto vale uma vida? Então eles não se curvaram, e a Bíblia diz que eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente, aumentada 7 vezes. Os guardas chegaram para jogar eles e morreram os guardas. E eles não morreram. Deus proveu vida e tudo mais que depois nós conhecemos a história, né? O quarto homem estava lá. O quarto homem estava lá, né? Então, o que falta às vezes também, na minha perspectiva, tá? Porque aqui é a minha visão, falta às vezes, porque eu também não quero ter que lidar com uma outra fala que vai vir, é porque não é com você, Sim. é porque não sei o que lá. Não, cara, é comigo sim, porque as dores financeiras também chegam na minha casa. Às vezes eu digo que em 1 ou 2 eventos que eu fazia na música secular, eu bancava uma vida que eu gostava de ter, material. E que muitas das vezes eu vou ter que servir muito na obra para eu poder conseguir me aproximar de algum tipo de dignidade humana, né, de paz terrena, né, financeira. Mas, cara, eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Eu sou muito suprido, tudo isso me supre muito, porque eu estou em serviço ao reino de Deus. Mas, em troca de outros tipos de paz, trabalhe. Levante cedo e produza financeiramente para que a materialidade que tantas vezes se busca seja suprida com trabalho duro. E a música, ela é uma linha muito tênue, porque ela também é um instrumento de culto e adoração em outras
correntes de pensamento religioso, né? Então, acaba ficando perigoso, às vezes, a maneira como eu vou mediar isso, sabe? Sim. Então, era necessário citar esse cenário babilônico, porque alguns não parece que tem uma certa venda nos olhos e não entendem que a musicalidade pode sim servir de invocação para espírito, para atrair espíritos, né? Os espíritos que visitam num evento são os mesmos que visitam numa casa. Então você trabalha musicalmente para um tipo de invocação, achando que está tudo bem porque é o dinheiro, mas esse espírito está visitando sua casa, sua esposa, seus filhos, e está fazendo uma obra maligna na vida deles, enquanto você acha que o dinheiro, Deus vai tornar ele santo, só porque você quer, para ele entrar dentro da sua casa. Minha opinião. As pessoas acolhem se quiser. Se eu for uma influência para essa geração, eu não quero depois que as pessoas venham dizer que, ou as famílias, ou algumas esposas, ou filhos, que não têm mais os mesmos recursos por causa de um conselho que eu dei. Porque eu tenho a fonte de todos os recursos, que é Cristo. Amém. Amém. Ele diz, vá para o teu quarto, fecha a porta atrás de você e eu que ouço em secreto, te recompensarei publicamente. Amém. Amém. Se perseverar a prosperidade integral, que não tem a ver só com dinheiro, né, tem a ver com muitas outras questões, vai visitar a sua vida. Então, se você Dado está... o recado, hein? Tá dado o recado, se você recado, está no hein? novo caminho, a vida em abundância. Não temas. Amém, amém. Amém. Não temas. André, quero muito agradecer a sua presença, a sua participação aqui no New Way Cast. Que Idem. Deus continue abençoando, prosperando e te usando para a honra e glória dele. Amém, amém. Feliz demais de poder me conectar com vocês, poder falar para o público de vocês e quem sabe para outros públicos que, né, acessarem aí esse podcast. Amém. Que isso sirva de iluminação, de reflexão ao menos, né? Porque viver a vida como a vida quer ser vivida, ou como a vida quer nos fazer viver, pode não nos garantir a vida eterna, né? Então, esse deixa a vida me levar não é bacana, né? Não é de Deus. Não é de Deus. A gente precisa buscar aquele que é a própria vida, né? Amém. A pedra que já está posta. Se a gente for tentar alguma outra rocha, a gente não vai conseguir acessar essa vida. Amém. Verdade. Amém. E se ainda, só passando para lembrar de novo. Lembra aí, ó. se Pega a visão. Não se inscreveu no nosso canal, vai lá. Atitude TV, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like aqui nesse podcast, que eu tenho certeza que Deus falou contigo aí no teu secreto. E deixa o seu comentário, porque Isso você aí. vai estar abençoando outras pessoas também. E segue lá, tá? Compartilha. @soulnewway. Ó, gente, beijo e até o próximo New Way E Cast. segue aí nas redes sociais, Aí, ó, arroba André Leono. Amém. Acessa lá o nosso canal no YouTube, André Leono Oficial. Enfim, TikTok. Estamos aí. Vai nas plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, Resso. E conheçam o nosso trabalho. Tem muitas canções que podem te abençoar lá. E Amém. deixe lá seu comentário, tá? Por Para favor, multiplicar a rede do André. Que Aleluia. Deus abençoe. Isso aí. Deus abençoe. Tchau. Até a próxima. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.